Posso? Bom dia. Bom dia. Ni hao. Por favor, liguem os seus tradutores automáticos que eu vou fazer essa palestra em mandarim, ok? Pode ser? Ok. Primeiramente, obrigado pela presença de vocês. É a primeira vez que eu faço uma palestra num estádio, então é uma sensação, é uma experiência diferente. Espero que vocês possam aproveitar também. Eu vou fazer essa palestra relativamente rápido com relação à duração que eu tenho hoje, mas eu quero deixar também um espaço no final para que vocês tenham perguntas, questionamentos e também, eventualmente, se vocês quiserem entrar em contato comigo pelas redes sociais, estou super à disposição, ok? Só me apresentando rapidamente, meu nome é In, esse é meu tio, Jack? Não. In Xie. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de negócios entre Brasil e China, no setor de tecnologia, inovação, negócios digitais, atuo como conselheiro, enfim. E minha experiência vem principalmente no mercado de e-commerce, começando no Brasil e mais recentemente atuando também com empresas chinesas. Isso começou mais ou menos lá por 2013, 2014, quando eu fui parte da equipe que trouxe a Xiaomi para o Brasil. Então, a Xiaomi veio lá pela primeira vez, naquele período. Pouca gente conhecia, mas as pessoas que usavam a Xiaomi naquele período já eram super fervorosos. E aí foi o primeiro grande impacto de uma marca de produto de consumo chinesa no Brasil. Depois, tive outras experiências, mas principalmente trabalhando com o mercado chinês, até em algum momento, nos últimos anos, montando essa empresa exatamente para trazer as empresas chinesas, ajudar as startups chinesas a desenvolver negócio no mercado brasileiro e vice-versa, ok? Quando a gente fala sobre China, a gente sempre fala clichês ou coisas ou imagens, e essas fotos aqui eu tirei do Google alguns anos atrás, quando digitei China. E aí vieram essas. Tem algumas imagens que são um pouco mais antigas. Tem algumas imagens que você nem sabe se é um Photoshop. Tem outras imagens um pouco mais controversas. De qualquer forma, nenhuma delas é a China atual. Nenhuma delas, se você digitar, aparece, quando você digitar a China de hoje, é reflexo disso. A China de hoje é o que eu vou apresentar para vocês nessa breve jornada, falando um pouco de inovação para pano de fundo, para vocês entenderem quais são as oportunidades e eventuais ameaças para vocês como profissionais, para vocês como empreendedores ou para vocês que queiram simplesmente entender o mercado chinês, ok? Eu estava brincando aquela hora sobre o Jack, quando a gente pensa sobre China, esse talvez seja o chinês mais famoso, o Jack Chen, e curiosamente, por muitos anos ele foi garoto propaganda da Embraer. Ele tinha 2 jatos. E essa aqui é uma das oportunidades que ele veio para o Brasil. O jato dele é totalmente customizado, ele veio pegar o avião. Mas tem outro Jack Chen, que a gente começou a ver mais recentemente. O Jack Chen da Shopee. Jack Chen de empresas ligadas a empresas chinesas de tecnologia. Mas tem outro Jack que, de fato, está totalmente conectado nessa tendência. Esse cara aqui. Não sei quem conhece, Jack Ma, fundador do grupo Alibaba. Aliás, um dos cofundadores. São 17 pessoas que criaram essa empresa junto, além do Jack. Mas o Jack, de fato, ele é o mais conhecido, ele é o mais reconhecido e é a grande figura internacional. Não só no mercado chinês, mas o mundo todo reconhece como um dos grandes empreendedores da atualidade. E aí o que eu gosto de dizer, que ele foi o nome até 2019. Ele não deixou de ser o Jack Ma. Mas um outro nome começou a ganhar muito espaço nesse período. Esse rapaz aqui, o Colin Huang, inclusive ele é, acho que um pouco mais novo que eu. Ele criou uma empresa chamada Pinduoduo.
Uma empresa que em 3 anos abriu capital. Durante o período da pandemia, em alguns momentos, a fortuna pessoal dele chegou a superar a do Jack, o Jack Ma. E a empresa dele tem mais usuários, compradores, do que o Grupo Alibaba, que são mais de 800 milhões de pessoas. Esse rapaz aqui mostra muito, simboliza muito a velocidade e as oportunidades de crescimento no mercado chinês e agora global, porque o aplicativo dele, um dos aplicativos que ele lançou globalmente, tem mais downloads do que a Amazon nos Estados Unidos. E ele simboliza muito isso, essas oportunidades e essa velocidade. E é isso que eu quero trazer para vocês terem como perspectiva hoje. De qualquer forma, a gente sempre fala que o mercado americano, as empresas, os empreendedores americanos são a nossa grande referência. De certa forma também os americanos, mas mais os europeus e mais os japoneses também. Mas se a gente olhar para o mercado chinês, para o nosso ambiente de tecnologia nos últimos anos, a gente vai perceber a presença chinesa muito fortemente. Aqui a gente está num evento, basicamente de tecnologia, um evento onde muitas pessoas trabalham e outro tanto de pessoas são usuárias, estão imersas no dia a dia e até empreendendo também. Então, esses nomes provavelmente vão ser até bem familiares para vocês. Começando pelo TikTok. TikTok a gente está no momento, inclusive, nessas últimas 2, 3 semanas, numa grande discussão internacional, principalmente nos Estados Unidos, sobre um potencial banimento do aplicativo, de tanto impacto que ele tem causado. E aí, o impacto pode ser controverso, pode ser um impacto político, impacto nos usuários, o impacto até na concorrência, por que não? Facebook, Google, todos esses outros incomodados com uma empresa que vem de um outro país, tirar o próprio mercado deles. Outros nomes que estão presentes no nosso dia a dia, provavelmente mais nesse evento do que qualquer outro que eu costumo dar palestra. Eu falo muito para o mercado corporativo, mercado de comércio eletrônicos, e uma boa parte das pessoas nem conhecem essas marcas. Mas são nomes de produtos de jogos que pertencem ou que têm uma grande participação da Tencent, que é um dos grandes nomes globais de tecnologia. E se vocês não sabem, eu vou mostrar aqui brevemente, é a empresa no mundo com maior faturamento na área de jogos. Mais do que Sony, com PlayStation, mais do que Apple, mais do que Microsoft, Xbox, Google, NetEase, Blizzard, todo mundo. Então, a dona dos maiores games e do maior faturamento em jogos no mundo já há vários anos. Isso não foi só durante o período da pandemia. Já era uma empresa de origem chinesa. Isso a gente vem acompanhando também em outros setores. E aqui dando destaque novamente ao comércio eletrônico, a uma marca que provavelmente, se não 100%, 99,9% de vocês já compraram com o AliExpress. Com a diferença que nos últimos 3 anos, eles estão com equipe local, com publicidade local, com uma série de tropicalizações e localizações que a gente não tinha anteriormente. Isso torna a competição totalmente diferente do que a gente viu anteriormente. Historicamente, a relação entre Brasil e China começou lá atrás. Manufaturados, os produtos chineses que a gente está mais acostumado. Se você olhar no seu corpo, talvez, ou na sua mochila, na sua mala, na sua casa, no seu escritório, 30% a 40% dos produtos foram fabricados na China. Metade disso, talvez, com marcas internacionais. E aí, avançando um pouco mais já para os anos 2000, as commodities, a exportação de grãos e de minérios para a China, que torna o Brasil um dos grandes parceiros do país asiático, assim como o contrário também. E mais recentemente que a gente começou a ver os investimentos em infraestrutura. Aqui até inclusive na região tem uma presença muito grande, mas se a gente pegar a energia gerada no Brasil diariamente, mais de 35% tem capital chinês. São de empresas tanto de geração de energia quanto de distribuição. E a grande novidade começa a partir da década de 2010.
Nos anos 2000 já iniciou esse movimento, mas a partir de 2010 que começou a se fortalecer. A entrada efetiva de marcas de tecnologia chinesa, tanto de hardware, produtos, e aí daqui a pouco eu vou falar um pouco deles, quanto de startups e principalmente de modelos de negócios, estratégias e conceitos. Aqui uma linha do tempo, essa linha aqui, inclusive é interessante porque eu montei, vocês não vão encontrar essa informação em nenhum lugar, indicando as empresas ao longo do tempo, os modelos de negócio. Estava conversando agora um pouco antes, o Marco Túlio até mencionou a relação dele com a Huawei. Uma boa parte da nossa telefonia celular no Brasil é equipada com tecnologia 3G, 4G, 5G e assim por diante, de empresas chinesas. A primeira fase do e-commerce cross-border, que é basicamente comprar lá do mercado chinês para receber aqui, aplicativos de otimização do computador. Até teve uma brincadeira, né? Depois que você instala o Baidu, ele nunca mais sai da sua máquina, né? Foi verdade por muitos anos isso. O2O, e essa daqui talvez seja uma das primeiras grandes entradas no mercado brasileiro que impactou no nosso dia a dia. 99 já não é mais tão grande quanto a Uber, mas ainda é muito significativo e ele representa o primeiro grande passo na participação de empresas chinesas no mercado local. A partir disso, a gente viu mais a entrada de jogos, de uma série de outros aplicativos, mais recentemente celulares, empresas de plataforma e assim por diante. Isso tudo também com a participação das empresas no capital nacional. Comprando, investindo em grandes nomes, que talvez a gente já esteja mais acostumado, outros nem tanto, empresas inclusive de capital aberto, como a Stone. Então aqui só estou dando um panorama muito rápido, que se a gente não para perceber, a gente não entende ou não olha isso como uma grande tendência. Mas a realidade é que a participação de tecnologia chinesa no Brasil talvez seja tão relevante quanto a de produtos físicos, produtos de consumo. Quando a gente tenta entender um pouquinho esse fenômeno, eu gosto de trazer os fatores que levaram a China que é atualmente. Essa aqui é uma foto de Xangai, já tem alguns anos, então um dos grandes skylines internacionais, você reconhece por alguma das imagens. Mas quais são os fatores culturais que levam a China a ser a potência atual? Duas fotos pré-pandemia, isso eles já não fazem mais atualmente. Uma de uma feira de empregos e outra de um vestibular na China. Então esse pessoal aqui vai entrar na faculdade, vai se formar, daqui a pouco vai estar lá. O que importa é a competição, a concorrência. Todos os dias um chinês acorda concorrendo com 1,4 bilhão de pessoas. Nós acordamos diariamente concorrendo com 200 milhões de pessoas. Estados Unidos 350 milhões, Japão e assim por diante. Um chinês ele tem que ser muito, muito, muito melhor do que os outros para que ele possa ser uma pessoa com um resultado razoavelmente normal. Então, o primeiro fator que eu sempre trago é essa pressão da competição. Se eu acordo, eu der bobeira, se eu acordar um dia, no fim de semana, estiver meio preguiçoso, pode ser que meu emprego já não exista mais na segunda-feira. Pode ser que minha empresa tenha sido derrubada pelos concorrentes na semana seguinte. Pode ser que o meu mercado já tenha outros dominantes no mês posterior. Esse é um dos grandes fatores. A questão da cultura ou da disciplina de trabalho. Eles chamam de 996. 9 horas da manhã, às 9 horas da noite, 6 dias por semana. Quando primeira vez eu ouvi isso, eu lembrei quando eu era moleque, esse era o tempo que eu ficava jogando no computador, né? Mas essa é a disciplina de trabalho. E é uma coisa do cotidiano, independente de ser saudável ou de ser sustentável ou não. Essa é a realidade que eles vêm passando há muitos anos. Os mais jovens, as gerações mais novas, não estão aceitando isso com tanta tranquilidade. Mas fato é que quando você concorre com uma empresa chinesa,
provavelmente essa é a disciplina de trabalho dele. E um sistema educacional que forma praticamente mais graduados dos cursos de ciência, matemática, ciência da computação, tecnologia, estatística, etc., etc., do que o resto do mundo juntos. A gente sempre olhava a Índia como um dos grandes berços de formação de tecnologia, de desenvolvedores, lá na década de 90. Fato é que, já há muitos anos, a China forma muito mais gente e é o grande pool de talentos que vai alimentar as startups, as grandes empresas de tecnologia. Numa velocidade de adoção de tecnologia que não se vê em nenhum outro mercado. Aqui um comparativo, inclusive, já começando a partir dos anos 2005. O tempo que essas empresas levaram para atingir mais de 50% do market share do seu mercado doméstico. Então, lá pegando o primeiro exemplo, a Amazon levou 14 anos para chegar mais de 50% do e-commerce nos Estados Unidos, versus a empresa chinesa que está lá, que é o grupo Alibaba, levou 9 anos e assim por diante. Inclusive, vocês podem ver, a Apple Pay nunca nem chegou nesse status, versus o Alipay e assim por diante. E a velocidade de adoção de tecnologia. E a velocidade de crescimento se reflete nesse gráfico. Acredito que a maior parte de vocês já tenha ouvido o termo unicórnio, que são as startups de capital fechado ainda, que valem mais de $1 bilhão. Os unicórnios americanos tipicamente levam 7 anos para chegar nesse status, desde da sua fundação até chegar ao status de unicórnio. As empresas chinesas levam quase um pouco mais da metade desse tempo. Em números absolutos, sim, tem muito mais unicórnios nos Estados Unidos, mas essa diferença vem diminuindo ao longo do tempo. Alimentado por uma classe média crescente, cada vez mais rica. Uma das coisas que a gente sempre ouve, né, sobre o mercado chinês, eu sou nascido no Brasil, de família de chineses. Nos últimos anos, antes da pandemia, eu já tinha feito talvez umas 15 viagens durante os 3 anos anteriores. E as pessoas sempre me perguntavam, poxa, e a pobreza, e as condições da economia, de mercado? Sim, é um país de 1,4 bilhão de pessoas. Mas o que tem transformado, de fato, é a classe média. Essa classe média chinesa, em números, dependendo da fonte que você pega, ela é maior em população, talvez, do que os Estados Unidos, com mais de 350 milhões de pessoas. Ou seja, os Estados Unidos inteiro consumindo lá do outro lado do mundo, consumindo, crescendo, criando empregos, oportunidades e negócios. Com um fator que talvez nos aproxime mais, que eu chamo aqui de salto de tecnologia dos dois mercados. Essa proximidade é muito em função da maturidade de diversos setores. E aí vou dar exemplos para vocês entenderem bem. Vocês lembram a primeira vez que vocês acessaram a internet? Com que aparelho que foi? Em quais condições? Quem começou a acessar lá no início, provavelmente foi na escola, na empresa, em algum ambiente público, numa biblioteca. A internet, de fato, se tornou popular com Wi-Fi, com celular, telefonia celular. E se tornou popular com o pequeno aparelho, não com o computador de mesa. O que aconteceu foi que a popularização da internet no Brasil se deu pelo device que era o posterior, não o imediatamente seguinte, não o computador, mas os devices móveis. E é a mesma coisa que aconteceu na China. Então, na China, o mercado de tecnologia, existe uma expressão chamada mobile first, que você cria as coisas primeiro pensando no celular. Na verdade, para uma boa parte da população chinesa, eles nunca usaram internet que não seja no celular. Então, uma boa parte dos negócios são mobile only. Ele desenvolve só para o celular. E esse é um fenômeno cada vez mais parecido no Brasil. E é a maturidade que a gente tem aqui. A mesma coisa aconteceu no setor bancário. Então, uma boa parte da população chinesa se bancarizou pelas fintechs e também no varejo se conectaram para comprar produtos de consumo no final da década de 1990, nos inícios dos anos 2000, comprando via comércio eletrônico.
O varejo na China, naquele período, era de baixa qualidade, as pessoas entravam na loja, não tinha variedade, a loja era feia, suja, ninguém queria ficar voltando, só ia porque precisava. Quando começou a se popularizar o comércio eletrônico, foi muito fácil saltar para outra direção. Num mercado com muita disponibilidade de capital, muito dinheiro, e o que é interessante é que esse ciclo começou a se fechar. Invisto em empresas, essas empresas começam a crescer, começam a abrir capital e o dinheiro volta para os investidores, para os fundadores, para investir em novos negócios e criando um ciclo positivo. Um ciclo que estamos vivendo no setor de tecnologia nos últimos 2, 3 anos, no Brasil também. Mas a grande pergunta, sempre que me fazem quando começo a falar que eu trabalho com inovação, com tecnologia da China, é o que a China tem feito? A China de fato inova? E aí, como descendentes chineses, eu gosto de falar, poxa, começamos lá atrás. Os chineses foram conhecidos, estão sendo conhecidos por muitos anos como quem simplesmente copia as coisas, né? E aí quando eu trago isso daqui, eu falo assim, poxa, os chineses inventaram muitas coisas. Bússola, papel, imprensa, pólvora, sorvete, inclusive. Futebol, a gente está no estádio. Aqui não podia ter sido melhor essa localização. Os chineses foram os primeiros a jogar futebol. E aí eu sempre falo que foi com a cabeça dos inimigos, por isso que depois não conseguiram continuar jogando, porque foi lá atrás. Se vocês procurarem no site da FIFA, vocês vão lá ver as primeiras modalidades. Então os chineses fizeram várias coisas, ninguém nunca pagou royalty por causa disso. Essa é a brincadeira no início. Só que quando a gente fala sobre inovação, sobre a atualidade, qual que é a grande diferença? Quando a gente pensa no Ocidente de uma forma geral, a gente sempre pensa em inovação tecnológica. Parece que as duas coisas precisam ser uma expressão só. Quando eu falo inovação, necessariamente tem tecnologia. E com uma característica muito importante, é uma inovação tecnológica que é acessível só para países de alta renda. Então, quando as startups começaram a criar pagamentos digitais, pensaram, poxa, os usuários têm um aparelho de celular de alta capacidade. Um iPhone, um Samsung S, sei lá das quantas. Só que essa não é a realidade do resto do mundo. Essa não é a nossa realidade. Quando os mercados emergentes começaram a pensar em inovação, começaram a olhar para a China, de meio de pagamento, começaram a olhar para a China e perceberam de fato que os chineses estavam pensando inovação de uma forma diferente. De uma forma que pode crescer com baixíssimo custo. Esse senhor aqui é um mendigo, é uma foto que não foi eu que tirei, peguei na internet, que está pedindo dinheiro na rua, com um QR Code. Ele foi bancarizado com um papel impresso. Ele tem conta digital por trás. Ele tem um número de telefone. Ele não precisa nem ter um celular, na verdade, porque ele tem um QR Code. Diferente daquela situação lá. Então, a inovação no mercado chinês é muito mais focada na acessibilidade, no baixo custo, e eles têm a grande vantagem de ter 1,4 bilhão de pessoas. E tem, ao mesmo tempo, o grande desafio para que isso seja acessível para essas pessoas todas. O outro setor que mostra muito isso é o de carros elétricos. Tesla, não foi inventada pelo Elon Musk, acho que muitos de vocês já sabem. O Elon Musk é a figura que popularizou a Tesla. Todo mundo quer um carro desse. Até quem não dirige gostaria de ter. Eu que não tenho mais nem carteira de motorista, gostaria de ter um carro desse. Só que esse carro, essa marca, apesar de ter popularizado o conceito, não é o que vai popularizar a posse dele. Poucos vão ter um carro como esse. Tesla, mais na metade, é fabricada na China. Lá no mercado chinês custa cerca de 40 mil dólares cada carro. Já é um preço acessível no conceito deles. E o conceito de carros elétricos, e aqui a gente tem vários temas, várias palestras falando isso, vai ser popularizado por um conceito de um carro como esse daqui. Qual que é a marca desse carro? Não sei. E não importa de fato. Ele é um carro que custa talvez uns 3 mil dólares, no máximo. Ele é fabricado em alguma região do mundo.
que não necessariamente faz diferença para mim. Ele é criado em cima de conceitos de open source. Quando eu uso essa expressão aqui, faz sentido. Eu posso baixar o projeto desse carro na internet gratuitamente e comprar as peças, montar esse carro literalmente na garagem. E essa é a visão que os chineses desenvolveram da mesma forma que a gente estava pensando nos meios de pagamento digitais. Isso é acessível. Isso dá condições para uma pessoa como essa ter um carro elétrico. Esse daqui é um Tesla? Não. É um carro, inclusive, bem feio. Mas essa senhora aqui tem um carro elétrico e usa esse carro diariamente para levar o filho para a escola, fazer compras, fazer tudo. Ela tem um carro elétrico. Quem de nós tem? A gente sonha em comprar um Tesla porque isso aqui não é uma realidade ainda no Brasil, mas vai ser dos países emergentes. Porque é o tipo de solução que é mais focada na necessidade do que necessariamente na grande transformação que os americanos se propõem. E essas diferenças, essas transformações no mercado chinês já vem acontecendo há muitos anos. Por isso que eu trago esse gráfico aqui. Ele é de 2017. A gente está em 2023. Em 2017, a China já era o segundo país com maior penetração do digital no PIB, na economia local. Ou seja, a gente não está falando de uma coisa que só aconteceu em função da pandemia, como muitas das coisas do mercado digital e de tecnologia. Inclusive, em e-commerce, antes da pandemia, a China já tinha o comércio eletrônico correspondente a mais de 1/4 do varejo local. Ou seja, uma compra a cada 4 compras dos chineses era feita na internet. E eles eram responsáveis globalmente por 60% do e-commerce global. Durante a pandemia, esse número chegou a mais de 50%. Ou seja, metade das compras dos chineses de produtos de consumo eram feitas na internet. Muito em função dessa empresa aqui, Grupo Alibaba. Alibaba normalmente a gente chama como se fosse a Amazon da China, mas nada mais distante da realidade. Porque o nosso entendimento, e no início quando o Jack criou a empresa lá atrás, sim, era um e-commerce. Mas ao longo dos anos foi evoluindo para um outro conceito. Quando a gente lembra das histórias da Amazon, do Jeff Bezos, a gente vê ele como um dos grandes heróis do capitalismo. Um empreendedor super agressivo. Todas as vezes que ele entra no mercado, e aconteceu isso no Brasil também, as empresas daquele setor começam a tremer de medo. A gente viveu essa situação quando a Amazon anunciou e começou a entrar com mais força no e-commerce local, as ações das empresas brasileiras de varejo caíram. Renner, Pão de Açúcar e assim por diante. Quando no mercado chinês ou em outros mercados onde o Alibaba anuncia que vai entrar e entra efetivamente, o mercado sabe que vem uma empresa que vai ajudá-los a desenvolver esse mercado. Não é alguém que vai chutar a sua canela, vai tirar as suas vendas, vai competir com você. É alguém que tem uma proposta de negócio diferente, uma proposta de digitalização do segmento. E essa é uma das grandes diferenças na estrutura e no conceito. E o que significa isso na prática? É bonito falar todas essas mudanças, essas visões, poxa, mas quando a gente olha na prática, vocês podem ver. De novo, estou trazendo um número de 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. Esse é o volume de vendas do Alibaba versus o volume de vendas da Amazon. São umas 3, 4, 5 vezes mais. Vocês lembram daquele rapaz lá, o Colin, que eu mencionei lá no início? A empresa dele, Pinduoduo. Terceira, versus a Amazon. Uma empresa que foi criada há 7, 8 anos atrás, versus a grande referência global em e-commerce. O cara está quase alcançando. E qual que é o modelo conceitual que está por trás disso? É o que a gente chama de ecossistema. Um ecossistema, no conceito chinês de negócios, é um grande grupo interconectado através de participações acionárias e principalmente tecnologicamente. Com uma das grandes chaves que é um login único e também carteira de eletrônica única. Se a gente pega o Grupo Alibaba e traz nomes locais para a gente entender o que é um Grupo Alibaba,
É como se fosse a soma dessas empresas todas. Se o Alibaba fosse uma empresa brasileira, seria a soma do Mercado Livre, da B2W, do Google, do Pão de Açúcar, da Rappi, do Twitter, Visa, empresa de data center, Netflix, YouTube, clube de futebol. O Alibaba foi, durante muitos anos, dono do principal clube de futebol da Ásia, inclusive o Filipão, o nosso ex-técnico da seleção, foi técnico da seleção de lá por muitos anos. E onde está o conector disso tudo? Meio de pagamento, por exemplo. Eu aqui dei como exemplo a Visa. É como se o meio de pagamento do Pão de Açúcar fosse aceito no Carrefour e o Pão de Açúcar sabe exatamente o que você comprou com todos os detalhes possíveis. E ele cruza essas informações com várias outras fontes de informações próprias. O Jeff Bezos conhece muito profundamente seus usuários, principalmente pelo serviço como o Prime, aquele serviço de assinatura, onde você compra um monte de coisa sem pagar frete e até recebe com muita velocidade. E as pessoas nos Estados Unidos compram com muita frequência. Então, às vezes, você precisa de um papel higiênico, você vai lá e compra, porque não paga frete. E o produto é super barato. Então, as pessoas concentram muito as compras. Só que o Jeff Bezos conhece o comportamento e a preferência dos usuários dentro da Amazon. O Alibaba, o Jack, conhece com todo o ecossistema e todas as empresas que aceitam o meio de pagamento dele. E são interconectadas. Então, o Jack, de fato, conhece o comportamento e as preferências de consumo dos chineses melhores do que eles mesmos. Tem a brincadeira, uma piada lá, que o Jack sabe o tamanho da roupa de baixo de todos os chineses. Porque as pessoas compram todas essas coisas, não só no grupo Alibaba, mas em todas as outras lojas, e ele tem essas informações. Outro grande ecossistema. Vocês lembram que eu comentei da Tencent lá no início? A Tencent globalmente é conhecida pelos jogos. Na China, ela é mais caracterizada pelo WeChat. O WeChat nasceu como um grande comunicador, assim como o WhatsApp, e agora, aliás, nos últimos, talvez, 5, 6 anos já, é o que, como piada, o Mark Zuckerberg gostaria que o WhatsApp fosse desde o início, e nunca conseguiu, de fato. Seu aplicativo que concentra todas as coisas que um usuário precisa na sua vida. Inclusive, se o chinês quiser, ele não precisa instalar nada. Ele chega no passo do WeChat ser quase equivalente ao sistema operacional do aparelho. Inclusive, o usuário fala assim, não importa se é iOS, se é Android, ou se é qualquer outro sistema, qual que é o aparelho, ele roda o WeChat. Então, para mim, tá bom. Então, o sistema operacional é irrelevante nisso. E ele chega num domínio, tamanho, que você faz tudo lá. A gente conhece muito globalmente pelos aplicativos, então você faz todas as coisas. Mas tem uma coisa chave lá, que é um negócio chamado mini-programas. Mini-programas, ele é equivalente a uma loja de aplicativos instantânea. Então imagine você, se você fosse acessar, baixar qualquer app instantaneamente. Você olha o aplicativo, clica lá, ele já está funcionando para você na hora. Qual que é a transformação no seu comportamento no dia a dia? E o que é mais interessante, toda vez que você vai comprar alguma coisa, baixou um novo aplicativo, é um e-commerce, você tem que ficar lá preenchendo suas informações. Você tem que fazer todo o cadastro. Aqui você não precisa, porque o aplicativo ele concentra todas essas informações do seu cadastro, dos seus meios de pagamento, e é um aplicativo único. Até serviços públicos. Tem lá, sempre menciono o exemplo do, inclusive você pode pedir, pode dar entrada em casamento, que é o botãozinho verde. E adivinha o que é o botãozinho vermelho do lado? Para divórcio. Inclusive, ficou tão fácil que o governo chinês implantou uma regra que você, mesmo que você clique no botãozinho, você tem um tempo para considerar. Ele não libera automaticamente, dada a facilidade de pedir divórcio. Literalmente, o divórcio está a um clique de distância. Por que aparece aqui o logo da Tencent? Da Tesla. A Tencent é um dos maiores investidores institucionais da Tesla. Vocês têm que entender aqui no seguinte sentido. É que não é mais
a gente pensar simplesmente eu tenho acesso à internet. Eu tenho acesso à internet no carro. Mas cada um desses aparelhos, desses devices, eles me representam na internet. Então, quando eu tenho um celular, quando eu tenho um computador, quando eu tenho um carro, cada um desses aparelhos são eu na internet. Então, quando eu tenho um Tesla, eu estou andando de um ponto A para o ponto B, ele está registrando o meu caminho diariamente. Ele sabe as minhas preferências de rotas. Em algum momento, ele pode começar a me oferecer informações, serviços, propaganda e uma série de coisas. Então, todo aquele negócio que eu falei do Jack, lá atrás, vale aqui também, inclusive porque ele captura informações de automóveis, de todos os devices. Isso criou na China um duopólio gigantesco. Qualquer empresa na China, para fazer negócio com os consumidores, precisam passar por essas duas empresas. Seja você a padaria da esquina, seja você o Carrefour, o Walmart ou qualquer empresa gigantesca no mundo. Porque eles conhecem os usuários melhores do que qualquer empresa. Através, principalmente, desses super apps. Como eu comentei, você pode literalmente fazer qualquer coisa lá. Quando eu dava essa palestra, alguns anos atrás, era uma reação do tipo, poxa, é interessante isso que você está falando, mas está do outro lado do mundo. Só que quando a gente olha agora, essas coisas não estão mais só do outro lado do mundo. Estão aqui. São o nosso dia a dia já há uns 2, 3 anos. O conceito de super app está sendo implementado já no Brasil há um bom tempo. Inclusive, outro dia, vi no LinkedIn, tem uma pessoa com um cargo, gestor de super app, alguma coisa nesse sentido. Não vai ser necessariamente um negócio super popular em termos de oportunidade para as pessoas, mas é um conceito que todo mundo precisa entender. Várias empresas perseguindo esse modelo, querendo ser o aplicativo da vida das pessoas. Isso vai acontecer no Brasil? Não. Quando os super apps surgiram na China, o cenário era diferente, totalmente diferente, de quando os super apps começaram a crescer no Brasil. O mercado chinês ainda era um mercado em desenvolvimento. E o mercado brasileiro já tinha muitos grandes players. O que a gente vai ver, provavelmente, e na minha leitura pessoal, é que a gente vai ter alguns super apps verticais, especializados, como o do iFood ou Rappi, por exemplo. Como de e-commerce. Algumas grandes verticais vão ter os seus dominantes. Isso tudo se transformou numa realidade que talvez há alguns anos a gente não conseguiria imaginar. Desse cruzamento dos super aplicativos com a nossa realidade no dia a dia. Mercado Pago. E foi criada roupa íntima dos chineses. Essas informações são capturadas. Outros casos que mostram isso. Um banco digital ser um dos maiores e-commerce do Brasil. Eu sou correntista do Banco Inter. Eu vejo lá um monte de promoções, eu vou comprando. O banco sabe o que eu estou comprando ou não. E o banco tem outro modelo de negócio. Se ele não ganhar nessa venda, para ele tanto faz. Desde que ele não perca dinheiro. Mas ele está capturando informações suas. Um aplicativo de delivery tem conteúdo, tem entretenimento. Uma empresa que nasceu para vender celulares, livros, um monte de coisa, tem também um delivery, uma venda de produtos perecíveis, tanto online quanto offline. Essa aqui é uma rede de hortifruti bastante presente no sul e sudeste. E aqui o que é mais interessante, uma empresa que nasceu para vender móveis e eletroeletrônicos, vendendo também perecíveis. Quando você pensa num super app, uma das grandes lições que o mercado chinês nos trouxe foi que você precisa de alta frequência de uso. Isso é muito a realidade do mercado dos emergentes. Quando a gente pensa assim, você tinha aquele aparelho lá quando você era mais novo, ele não tinha grande capacidade de armazenagem, e aí você queria ficar baixando seus jogos, suas músicas, suas fotos, e aí começava a encher o seu celular. Enchia, aí você apagava o aplicativo, você não ia apagar seu jogo, correto? E aí você baixava, fazia as coisas. O super app, em tese, nasceu para ser aquele app que estava lá para você fazer de tudo. Só que se você não tem uma frequência de uso, você vai apagar o super app. Então, uma empresa que vende móveis e eletroeletrônicos, quantas vezes você comprou uma TV na vida? Sei lá, 3, 4 vezes. Se você não compra com frequência, você vai apagar.
Só que molho de tomate você compra com frequência. Então essas empresas precisaram criar comportamentos e serviços para que você torne eles presentes no dia a dia com muita frequência de uso. Então o conceito de super app é alta frequência de uso nessas categorias. Não só de produtos, mas de conteúdo. Então o Magazine Luiza, alguns anos atrás, comprou nossos grandes heróis, né? O Jovem Nerd, para trazer exatamente essa frequência e conhecimento, porque eles são alguns dos grandes geradores também de publicidade e de informações do público jovem. Vocês lembram aquele gráfico que eu mostrei lá no meio da apresentação, do ecossistema do grupo Alibaba? Aquele gráfico lá do Magalu não fui eu que criei. Foi o próprio Magazine Luiza que publicou alguns anos atrás, mostrando o quanto vem essa inspiração direta deles. São as várias empresas que eles compraram ao longo dos anos, Netshoes também, Zatini, Época, Shoestock e uma série de outras empresas. E aí eu criei esse gráfico que ele mostra muito esse conceito, que são os pilares da digitalização. Os outros são até relativamente simples de entender, mas o que eu sempre gosto de dar destaque é o da digitalização de tudo, que é o que eu comentei naquela hora, quando o Jack Ma, ele vai entrar no mercado, ele não vai concorrer com outros varejistas, não vai concorrer com aquelas empresas. Ele não quer ganhar 1, 2, 5% de market share. Ele quer digitalizar 100% daquele mercado. Se as vendas estão sendo por ele ou por outros, não importa. E é muito nessa visão que esse livro nos traz. Se vocês quiserem como referência, ele é a grande bíblia desses conceitos que o Grupo Alibaba nos traz. O Meng Zhen, ele foi estrategista-chefe do Alibaba por muitos anos. Então, o Jack Ma, ele era o rosto, o coração, e esse cara era o cérebro da empresa. Ele que desenvolvia tudo isso. E aqui alguns exemplos bem interessantes. Quando a gente sempre traz aquele gráfico lá, né? Poxa, Uber não tem carro, Airbnb não tem hotel e o Alibaba não tem estoque, não tem loja. Eles têm lojas físicas, que são esses supermercados aqui. Esses supermercados nos mostram com muita clareza que o comércio eletrônico, ele não é igual para todas as categorias. Eu não compro um livro, um CD e um computador da mesma forma que eu compro uma alface, da mesma forma que eu compro um produto perecível. São experiências completamente diferentes. As competições entre as categorias diferentes, que a gente não imaginaria que isso aconteceria. Lojas autônomas que a gente começa a ver no Brasil também. Marcas que vendem direto ao consumidor. E esse aqui é um dos cases mais interessantes dos últimos anos, que é uma rede de cafeterias onde 100% das vendas são feitas via aplicativo, mesmo as lojas físicas. Então você pode chegar com o seu super cartão de crédito, pode chegar com maço de dinheiro. Ele fala, não, você tem que baixar o aplicativo e comprar. Isso significa o quê, pessoal? Eles conhecem 100% dos clientes, dos compradores. E ele sabe que se você for lá naquela loja comprar, mas você está na Redondeza, em outro bairro, e um monte de gente está comprando de lá, ele pode instalar uma loja naquele lugar. Ele cria uma carteira eletrônica, ele cria um monte de coisa através de um mecanismo que as lojas, somente sendo presenciais, não conseguem fazer. Esse daqui é uma marca de snacks, de salgadinhos, que nasceu no digital e depois foi para o mundo físico. Foi uma das grandes marcas e até a PepsiCo, dona da Pepsi, acabou comprando, não por causa do produto, mas do know-how de fazer vendas digitais e para o mundo offline. E a Xiaomi, como eu comentei com vocês, eu fui um dos executivos que trouxe a Xiaomi no Brasil. É um caso interessante porque naquela época, 80% das vendas da Xiaomi era por canais próprios, era pelo site próprio. Ou seja, novamente, aquela questão, 80% das vendas da Xiaomi, ela conhecia o comprador. Ela tinha o endereço, tinha o cadastro, tinha todas as informações, mais do que qualquer outra empresa. Então, eles conhecem profundamente esses seus clientes, os seus negócios. E nos últimos anos, isso tudo aterrissando um pouquinho para o Brasil, obviamente, o tema de hoje é das startups chinesas, as oportunidades para o mercado brasileiro. A gente tem visto primeiro a entrada na Xiaomi, depois a seguinte, e aí, por consequente, as entradas mais recentes dessas empresas. Duas marcas que talvez
sejam um pouco menos conhecidas, mas que vão ser muito relevantes e vão trazer muitas oportunidades para a gente nos próximos anos. Essas plataformas, não sei, se você nunca comprou na AliExpress, provavelmente já comprou na Shopee e em algum momento vai comprar na Shein. O que está acontecendo nessas últimas 2 semanas? Discussão dos impostos, correto? Quem é cliente já está meio insatisfeito, né? Provavelmente vou perder essa mamata dos produtos de custo baixo. Quem é vendedor, quem é concorrente, está esperançoso porque esses caras estão trazendo muita concorrência. Mas é importante vocês entenderem uma coisa. Esse modelo de negócio, ele é quase transitório. Vocês lembram da Amazon? Primeira vez que eu comprei na Amazon foi lá nos Estados Unidos. Em algum momento eles vieram para o Brasil, se instalaram. Agora a maior parte das vendas da Amazon é de vendedores locais. Isso vai acontecer a mesma coisa. Só que mais do que simplesmente ser uma plataforma de vendas, eles organizam todo o processo de produção. A Shein é o exemplo claríssimo da integração da cadeia ponta a ponta. Então qualquer um de vocês comprando da Shein, agora, você pega o aplicativo, você vai estar comprando da fábrica lá na China. Não é do vendedor aqui ou lá em São Paulo, qualquer lugar, não é de um importador, não é nada disso. Não é de um intermediário. Quando o produto chinês chega aqui, provavelmente ele passou na mão de 3 ou 4 empresas no meio do caminho. Ou seja, aumentou o custo disso. Quando eu compro pela Shein, eu compro direto. Então não é simplesmente porque eu não estou pagando imposto. Porque está transformando toda a cadeia. E aí eu faço uma aposta com vocês aqui publicamente. Quando aumentarem os impostos, a Shein ainda vai ser muito competitiva. Porque não é só isso que torna essa empresa tão diferente. É a digitalização da cadeia de produção. Quando a gente pega qualquer indústria do vestiário aqui no Brasil, ela ainda é muito manual. A Shein conseguiu digitalizar uma boa parte das fábricas que fornecem os produtos para eles. TikTok e Kwai, aqui também, acredito que muitos de vocês devem usar esse aplicativo, são também 2 plataformas que vão nos trazer mais oportunidades de negócio. A maior parte ainda está vendo elas como plataformas de criadores, de influenciadores. Em breve, e acho que muito em breve, nessas próximas semanas, eles estão lançando live commerce, social commerce, comércio via essas plataformas, que inclusive é um negócio que eu estou mais atuando nesse momento. Então, convido vocês a... esses últimos 3 slides são essa aterrissagem de potenciais negócios para vocês no Brasil. Como o takeaways, os ensinamentos, eu quero trazer 8 pontos, brevemente. Se vocês quiserem, tirem foto, depois eu vou postar na internet também. Mas, talvez os 2, 3 primeiros sejam os mais importantes. Entendendo que inovação não é só tecnologia. Vocês viram que boa parte dessas coisas que eu mencionei não é uma ciência super complexa. São estratégias e modelos de negócio, são formas de ganhar dinheiro, são formas de organizar as empresas. Digital não é só online, digital pode ser físico também. Eu digitalizo uma loja. E o que é mais interessante, uma das grandes forças do Grupo Alibaba é a força de venda deles. Quando vocês devem lembrar, quantos de vocês anunciam no Google, no Facebook, etc., tem dificuldade lá para fazer qualquer coisa, é tudo automático. É um perrengue. Isso não acontece lá. Eles não têm expectativa que um usuário no interior do país, que tem uma lojinha, vai conseguir entrar no site sozinho para fazer. E não é simplesmente você mandando e-mail marketing para ele, ou WhatsApp para ele, que ele vai começar a usar o seu negócio. Ele vai olhar assim e falar, pô, o que eu faço é muito mais simples. Aí você fala, não, você está ultrapassado. Sim, cara. Mas a transição dele talvez leve um tempo. Talvez ele consiga sobreviver dessa forma. E é difícil. E o modelo no mercado chinês é, esses vendedores batem na loja na porta das lojas, das pessoas, pegam na mão dele, no mouse e falam, olha, faz assim, assim, assado, eu faço para você. Pega no telefone, eu ligo, olha, eu vou fazer com você no telefone para fazer. Não é simplesmente achando que a gente vai mandar um e-mail, um WhatsApp para o cara que ele vai fazer tudo sozinho. Então, essas são algumas visões que um mercado muito parecido em termos de maturidade com o nosso conseguiu desenvolver ao longo do tempo.
como frase final, quero trazer para vocês esse daqui, que nos últimos 3 anos a gente tem falado muito de dados. Os dados são novo petróleo, os dados são novo combustível, etc, etc. O que eu faço com combustível? Eu não deixo em casa, eu não deixo em um monte de latão em casa, porque aquilo lá vai ocupar espaço. Eu tenho que usar os dados. Onde que são os usos dos dados? As plataformas. As plataformas que são o novo motor. E o que é mais interessante que o mercado chinês está nos mostrando é essa camada adicional. Então, eu tenho um carro, eu tenho um só que eu preciso fazer alguma coisa para organizar isso. E os ecossistemas que eu apresentei para vocês são os novos donos do poder, que até alguns anos atrás a gente sempre falava os donos do petróleo, os donos do dinheiro. E os donos dos dados são os novos donos do poder. Ok? Então é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Obrigado. Vou pedir para o Marcos. Obrigado, pessoal. Vou pedir para o Marcos circular microfone. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, questões, se vocês quiserem fazer pergunta em português, em mandarim também, estou à disposição. Vamos lá. O Michael Tully vai nos ajudar. Pessoal, não tem um cupom da Shopee. Okay. Outras coisas posso ajudar em tudo, tá? Beleza. Nós vamos começar do lado de cá, aí a gente pega um lado de cá e um de lá. O que é? Vamos começar daqui, tá bom? E aí depois... Vamos lá. Seu nome? Fabrício. Parabéns aí. Você trazer essas informações. Eu trabalho com e-commerce há bastante tempo. E a grande dificuldade que eu vejo hoje para a gente criar esses ecossistemas, talvez eu possa estar falando alguma besteira, alguma coisa errada, mas a Tencent lá é como se fosse um monopólio da comunicação. Aqui no Brasil a gente tem uma internet muito ruim. Você até comentou live commerce, vi várias live commerce, e eu acho que o nosso problema de fazer live commerce é justamente a internet e a questão de uma divulgação melhor, porque aqui no Brasil a gente tem muito esse monopólio de divulgação que o YouTube não pode fazer, sabe? Essa coisa toda que impede da gente fazer. Como você vê essa realidade? Teve o boom do live commerce no Brasil e ele tende a voltar? Legal. Fabrício, né? A internet, a nossa estrutura de comunicação é precária. Aqui estamos num evento de tecnologia, a gente não tem internet de boa qualidade. Se tem um lugar que deveria ter internet boa, era aqui, mais do que qualquer outro lugar. Então, a estrutura é precária. O que é importante é que isso sempre está em movimento constante. Quanto tempo atrás a gente dependia de um 3G? Quanto tempo atrás a gente estava usando acesso speed, internet banda larga? Quanto tempo atrás a gente usava a internet de escada? 10, 20 anos. Oi? Cada vez mais a gente quer tudo para hoje. Ou não é nem para hoje, é para agora. Então, essa evolução está acontecendo com muita velocidade. Então, isso a gente tem que perceber e tem que ficar muito atento, porque daqui a pouco vai ter outra tecnologia, vai ter outra, vai ter outra. O que a gente tem que entender são os modelos por trás disso. Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que é a estrutura, a estratégia? E entender que também o diferencial não é só a tecnologia. Ok? Vamos lá. Aonde? Bom dia a todos. A minha dúvida ontem eu estava conversando com meu tio e ele me explicou que um dos motivos para a queda do Império Romano foram as pessoas estarem morrendo jovens e você não ter outras pessoas para substituir com o conhecimento necessário para aquele foco. E vendo um vídeo, eu vi que as crianças americanas hoje, elas têm em mente crescer e ser um ator, ser um youtuber. E quando perguntam isso para crianças chinesas, elas costumam dizer: eu tenho desejo de ser programador, eu tenho desejo de crescer e desenvolver uma inteligência artificial. Então, a gente vê que tem um investimento muito forte na educação e as crianças estão crescendo com o foco em aprender cada vez mais e se desenvolverem. E eu queria saber como que a gente,
brasileiros, como que a gente pode levar vantagem nisso também? A gente sabe que a China vai se tornar a maior potência mundial e quais os pontos que os brasileiros devem focar? A gente deve começar a priorizar o mandarim ou a gente deve esperar que a inteligência artificial solucione esse problema para a gente? Quais são as vantagens que a gente pode desfrutar? Obrigado. Eu vou fazer essas perguntas para o chat GPT. Eu não sei responder. Vamos lá. Acho que tem um ponto... Eu vou pegar uma das coisas que você mencionou, porque é um vídeo que tem circulado muito. A questão que o TikTok, na China, ele só dá conteúdo de educação para as crianças e em outros lugares só as dancinhas. Na verdade, isso é o reflexo do próprio público. Quanto mais assistimos o TikTok e a gente dá preferência a esse conteúdo, ele mais nos entrega. O TikTok é uma plataforma de recomendação, de distribuição de vídeos. E aí, isso está conectado diretamente à sua questão. Então, a gente tem preferência nisso. Acho assim, as culturas asiáticas, de uma forma geral, não só as chinesas, dão muita prioridade à educação. Então, muita prioridade ao coletivo. Então, são coisas que estão no DNA. Eu diria que, assim, transformação é difícil para a gente fazer a mesma coisa. A gente tem que aproveitar mais as nossas vocações, o que a gente, como cultura, como povo, a gente tem as suas vantagens. E a gente ainda, isso eu vou dizer porque 2 semanas atrás eu estive no evento, teve uma discussão um pouco paralela a isso, a gente falou, a gente não tem uma identidade de povo que nos caracterize totalmente. A gente sim fala, poxa, somos um povo alegre, somos um povo que se conecta, sim, pode ser. Mas como que a gente vai usar isso para a nossa vantagem competitiva? Sendo de uma forma bem pragmática isso. Tá? Então, a educação, ou, aliás, indo no seu ponto no final, como que a gente pode se aproveitar? Entendendo as nossas vocações, entendendo que somos um mercado relevante, porque para a China, Estados Unidos é um mercado complexo, Europa Ocidental também, talvez Oceania, então a América Latina se posiciona como um mercado possível. E aí entendendo como se relacionar com eles, não só confrontando. Confronto pode ser uma ferramenta, mas entendendo que tem um espaço para crescimento mútuo. Brasil e China têm complementariedade em muitos setores. Então, se a gente estiver aberto a isso como estratégia de país, não só a estratégia das empresas, a gente pode ter oportunidades diversas. Tá bom? De cá, lá de cá. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida é, assim, mediante todas essas apresentações de crescimento e progressão, né, do mercado chinês e tecnologia, né, a minha dúvida é quais que são os cuidados, né, que a gente deve ter ao se inspirar nessas metodologias de indústria, por exemplo, nas questões que nos afetam, né? Por exemplo, questões ambientais, questões sociais, como que a gente pode almejar esse crescimento tendo em consideração essas medidas? Obrigado. Legal. Primeiro ponto, a gente tem que olhar mais, não só para a China, mas para outros países. Muita gente está fazendo coisas diferentes, está desenvolvendo, e a gente sempre olha para o nosso próprio umbigo e olha para os Estados Unidos como referência. Só que tem muitas coisas interessantes acontecendo. E aí, isso estar antenado na oportunidade. Aqui eu estou falando sobre China, podia ter alguém falando sobre outros países. A gente tem a mente aberta para isso. Acho que essa é a primeira grande questão. Quando a gente fala sobre tudo que está acontecendo, eu sempre costumo falar o seguinte, olha, a gente pode aproveitar ou pode competir com eles. E não necessariamente está errado. Depende da situação de cada um, de cada empresa. Pode ser que venha um gigante e você vai competir. Por que isso? Porque uma boa parte dessas coisas que eu falei são do mercado chinês, serve para eles. E eu dei exemplos. Quando eles vêm, talvez eles não consigam fazer isso. Eles vão tentar replicar e vai ser muito isolado. Várias empresas não conseguiram ter sucesso aqui. Não é porque o cara é gigantesco, tem um negócio, um conceito maravilhoso lá, que ele vai conseguir. Inclusive, uma boa parte tem dificuldade. Eu comentei com vocês que eu fui parte da equipe da Xiaomi em 2013, 2014. Essa foi a primeira vinda deles. Não deu certo. Apesar da Xiaomi ser super popular. A empresa aqui
A marca como empresa não deu certo. E esse segundo momento que popularizou começou em 2016, 2017, com uma outra empresa parceira. Então, entendendo que tem muitas oportunidades, eles vão vir e vão tentar fazer negócio aqui e talvez eles não entendam o mercado brasileiro e alguém vai ter que trabalhar com eles. E o oposto também pode ser verdade em alguns setores. O mercado chinês, o mercado asiático, pode ser oportunidades interessantes, talvez bem mais restritas, mas são coisas que a gente tem que ficar de olho. Então, eu acho assim, como não tem uma receita, mas eu diria, acompanhar as coisas que estão acontecendo no mundo todo, as empresas estão vindo não só grandes empresas, mas estão vindo também empreendedores chineses. Isso é uma coisa que eu tenho lidado nas últimas semanas com muita frequência. Um cara que vem criar negócio aqui no Brasil. E aí eu pergunto para o cara, o que você vai fazer aqui? Ele falou, não sei. Eu vou criar de acordo com a oportunidade que existir. E é um cara, e eu lembro muito da minha família 50 anos atrás, quando veio para o Brasil. Eles vieram em busca de oportunidades. Eu estou aqui hoje por causa disso. Assim como somos um país de imigrantes. Uma boa parte dos imigrantes vieram em busca de alguma oportunidade ou até de sobrevivência. Então, entendendo isso, pode ter oportunidade com um cara desse como chegar. Semana passada a gente teve um jantar, tinha uma das startups que se apresentaram, um dos fundadores era um chinês e outro um sino-brasileiro, ou seja, igual a mim. O chinês já tinha feito muitos negócios na China, feito IPO de fintech, etc. Ele veio para o Brasil e falou, não faço ideia do que é isso, mas eu sei que tem muita oportunidade. Ele se associou a esse sino brasileiro. E aí eles montaram uma empresa aqui no Brasil. Então tem muita oportunidade. Tem oportunidade onde a gente domina, no nosso terreno. Então quando o cara vem aqui, a gente tem que se aproveitar ao máximo do que a gente domina. Ok? Mais uma? Boa. Então, Darley Pereira, gamacitadão.com.br. Indo direto ao ponto, eu sou um entusiasta, né, de China. A gente pode conversar a tarde toda, o dia todo, a semana toda, enfim. Mas o meu ponto dentro da palestra, dentro do ponto de oportunidades, a gente tem no cenário geopolítico internacional grandes players, né? Principalmente a China e os Estados Unidos. Desculpa, eu não estou conseguindo entender. Tenho que falar mais alto, né? Beleza. Então vamos lá. Dentro do jogo geopolítico internacional, a gente tem, obviamente, Estados Unidos e China brigando por tecnologia, tem essas questões até de agora a China ela tem um domínio por exemplo, você falou dos carros elétricos, ela tem um domínio sobre a maior parte do mercado de baterias, por exemplo, e aí, dentro desse contexto, os países eles vão ter que se posicionar, né? Tipo, a gente, como Brasil e como nação, do ponto de vista soberano e dos nossos interesses como nação, como você acha que a gente consegue navegar nesse cenário conseguindo o melhor dos dois? E se em algum momento essa disrupção que vai ser exigida dos países nesse contexto geopolítico, eu não sei eu não sou especialista em política internacional, mas enfim, se vai ter, tipo, se a gente escolher errado, vamos supor, a gente tem muito investimento, por exemplo, você está na aceleradora que tem investimento chinês. Se em algum momento vai ter essa disrupção, por exemplo, eu recebi investimento chinês aqui no Brasil e aí eu fiquei tipo na mão depois da tomada de decisão que o Brasil vai ficar do lado dos Estados Unidos, por exemplo, entendeu? Ou algo do tipo. Eu vou te responder em duas partes. A China teve um grande líder chamado Deng Xiaoping. E essa história, na verdade, é contada de várias formas. Mas numa das viagens internacionais, aliás, visitas internacionais, perguntaram para ele assim, porque ele era um historiador muito importante, ele gostava muito de estudar a história. Ele falou assim, presidente Deng, o que você acha da Revolução Francesa? Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão. Ele falou assim, Revolução Francesa, mas é muito cedo para falar das consequências. Então as coisas acontecem ao longo do tempo. Então a gente tem que entender que o que a gente está vivendo agora pode ser diferente num contexto daqui a alguns anos. O que eu falei aqui pode não valer mais nada no ano que vem. Então acho que esse dinamismo que a gente tem que entender dessa mudança. Se vai ser para o lado A ou o lado B, você tem que entender, e aí é a posição do Brasil, eu sempre falo assim, a gente tem que entender a nossa vocação bem. Entendendo a nossa vocação e posicionar como país.
A gente não se posiciona como país, a gente se posiciona individualmente e como empresas e como organizações. Não existe um plano de longo prazo para a nossa visão. Isso é um pouco complicado. E aí o que acontece? Tem uma expressão em inglês chamada disagree and commit. Você pode discordar, mas depois que todo mundo chegar numa conclusão, todo mundo vai na mesma direção. E aí a gente tem que agir de acordo com isso. A gente também não tem muito isso. Então, acho que são as dificuldades do país como um todo que nos trazem talvez uma certa desvantagem. Okay? Mas, no final das contas, o que a gente pode agir individualmente nas nossas empresas, nas nossas organizações. Porque é onde nosso limite, infelizmente, alcança nessa hora. Boa tarde, Eduardo Matoso, empresário da área de tecnologia. Uma reflexão a respeito da questão dos ecossistemas. O ecossistema, que eu entendi a concepção, é união de forças, alianças, para que todos ganhem. E a questão é, os empresários no Brasil, acho que eles estão mais acostumados à competição, ao individualismo e à concorrência, do que às alianças para crescer todo mundo junto. Aí a reflexão era, a questão cultural no Brasil é um freio para ecossistemas? Porque a gente não vê muito ecossistema no Brasil. Sim. Tem muito conglomerado grande, né? Sim. Eu acho assim, o ecossistema ele tem que ter uma cabeça. Ele tem que ter um líder. Muitas vezes a gente pensa um ecossistema que ele poderia se formar organicamente, ele não vai se formar. Então tem que ter alguém que vai liderar. Em algum momento ele vai ser uma estratégia talvez um pouco mais agressiva para consolidar. Isso daqui levou anos e anos para chegar. E eles não pensaram no primeiro momento. Quando o Jack falou, vou criar o Alibaba, vou criar um ecossistema, não existia isso. É quase o projeto de, como que se diz lá? Quando você pensa no projeto depois que a construção já está pronta. É fácil falar isso. E é isso, de certa forma, que eles construíram em dado momento, uns 10 anos atrás. Quando eles perceberam, foram estruturar a partir disso. Então, você tem que ter um momento de consolidação, de estruturação, e aí vai partir de alguém que vai conseguir fazer isso. Quando o Jack criou o Grupo Alibaba, existia milhares de outros e-commerce. Qualquer um podia ter tomado a posição de liderança, e ele que fez, e ele que começou. Então, ele tinha uma posição grande o suficiente para falar, agora vou consolidar os outros. Agora vou criar um ecossistema. Ele não cria organicamente no início, porque todo mundo tem interesse próprio. Não só aqui nessa questão da concorrência, lá também. Mas eu diria que tem um componente cultural importante lá na Ásia, que é essa questão do coletivo, que facilita isso também. Bom. Vamos lá. Uma aqui, temos mais uma pergunta aqui, tá bom? Mais uma aí também? Acho que o tempo nosso também está piscando aqui. Mais duas perguntinhas. Boa tarde, eu sou Pedro Muniz. Na semana passada teve uma notícia em que as compras feitas do Brasil para a China vão ser convertidas direto do yuan e não vão passar mais pelo dólar. Você acha que daqui a alguns anos isso vai facilitar para a gente as compras, vai tornar o consumo das mercadorias chinesas mais baratas para a gente? Ou isso só vai ficar entre os grandes comércios, como agropecuária, essas compras maiores, né? Qual que é o seu nome? Pedro. Pedro, o objetivo sim é foco inicial nas grandes transações ou transações entre empresas, tanto venda quanto compra. Em algum momento a expectativa é que isso se transforme também. Só que uma coisa, até no impacto no dia a dia, a gente sente. As importações têm processos diferentes. E aí você tem que passar. Quando você começa a entrar no nível das pessoas, aí possivelmente vão ter outras regulamentações, como está em discussão agora. Mas a tendência é que, na primeira fase, até para facilitar a adoção, e porque existe essa necessidade, transações entre empresas. Você for lá e exportou grãos para o cara, e foi lá e comprou um monte de produtos manufaturados. Essas vão ser as primeiras impactadas. Depois que tiver um fluxo constante,
aí sim as pessoas vão poder se utilizar. Mas não necessariamente vai ter que esperar um ou outro. As tecnologias e as empresas vão estar disponíveis. Tá? E vai sim mudar, eu acho que assim, a minha perspectiva é Brasil, China, Brasil, Sudeste Asiático, isso acontecendo muito em breve. Mais uma. Última? Pode mais uma? Pode. Time's up. Já a gente vai fazer a última pergunta. A gente libera. Claro, claro. Quem que tinha pedido aqui? De boa. Então, direto ao ponto, sobre a questão dos dados. Você falou sobre o ecossistema do Alibaba, né? E o Alibaba tem vários serviços que empresas ocidentais têm que se juntar para fazer. Então, ou seja, ele tem muito domínio sobre diferentes dados em diferentes dimensões da vida do cidadão. E a gente sabe que o governo chinês só tem um partido, basicamente, né? E o presidente agora está de novo reeleito, né? Enfim. Do ponto de vista de ser um CNPJ, de ser uma empresa chinesa, qual é o perigo do uso desses dados do governo chinês? E quais são os esforços no sentido da regulação e de GDPD, sabe? Tipo LGPD, essas coisas. Sim. Primeira coisa, existe sim lei da privacidade de dados na China. Inclusive, ela tem um nível de rigor talvez próximo ao do mercado brasileiro, a ponto de que, 2 anos atrás, cerca de 100 e poucas empresas foram fechadas na China por desrespeito à lei de privacidade. Isso não acontece no Ocidente. E a questão do acesso do governo. O governo tem muito acesso a informações do governo. As empresas, inclusive, algumas delas grandes, têm se recusado a compartilhar as informações e o governo está criando mecanismos para que isso aconteça. Porque ele não é todo aberto para que o governo consulte. Não é um banco de dados, o cara vai lá e baixa a informação na hora. Não é. Precisa sim passar por um certo procedimento. Obviamente, quando o governo, a gente está falando que é um governo que controla tudo, tem um mecanismo diferente, mas as empresas não abrem a qualquer momento. Tanto que nas últimas, acho que no ano passado, teve uma discussão, uma disputa entre o governo e a Tencent, principalmente, na liberação dos dados. Eles falaram assim, não é assim, chegando que eu vou te liberar os dados. Então, é muito mais profundo do que a gente imagina. Tá? Ok? Bom, pessoal, é isso. Quero agradecer a presença de vocês, o carinho, a receptividade, o convite. Eu tinha visto o pessoal daqui da organização, eles já se foram. E também os nossos amigos aqui de Brasília pela receptividade. Obrigado, pessoal. Boa tarde e bom evento para todos. Ok, obrigado, senhorinho. Convidamos o senhor Marcelo Minuti para a palestra agora às 13 horas.